Nessa parte agora nós vamos começar trabalhando o cabelo. E agora nós precisamos estar com o nosso traço muito afiado. Lembre-se que a gente já viu isso aqui, como trabalhar esse tipo de traço, e agora nós vamos aplicar isso em todo esse cabelo. Vou fazer esse preenchimento de forma mais rápida aqui e quero que você apenas acompanhe. Faço todo esse preenchimento com o lápis HB e agora você pode observar que eu estou usando um lápis um pouco diferente. Esse lápis é o lápis 2B. O lápis 2B ele é um pouco mais escuro do que o HB e também um pouco mais macio. E eu vou utilizar esse lápis para conseguir alguns traços um pouco mais escuros, um pouco mais marcados. E vou também utilizar um outro lápis aqui, que é o lápis que a gente já estava usando aqui, que é o lápis 8B, mas só para partes extremamente escuras. Aplico aqui um algodão aqui por cima para dar esse efeito mais suave, para agora eu poder retocar e marcar essas partes mais escuras, onde tem uma profundidade ali e a luz não atinge. Eu vou utilizar esse lápis aqui muito pouco, apenas em alguns pontos mais escuros. E agora com a caneta borracha eu vou destacar algumas partes que recebem um pouco mais de luz. Então com a borracha, como o cabelo é bem loiro, então eu posso abusar um pouco disso aqui e começar a clarear essas partes que recebem mais luz. E aí a gente vai ter esse efeito, que é um efeito bem legal, e nós vamos aplicar isso mesmo aqui, esse mesmo processo em todo o cabelo. Vou destacar um pouco mais aqui essa parte, então a gente observa bastante onde tem luz, para a gente explorar um pouco mais aqui com a borracha. E em toda essa parte aqui eu vou fazer a mesma coisa, vou aplicar o grafite observando ali a mecha, a direção das mechas, e vou fazendo traços paralelos sem deixar cruzar um traço sobre o outro. E dessa forma que eu vou trabalhar toda essa parte aqui. Que já adiantei um pouco. E observe que é o mesmo processo. Vou traçando, deixando esse efeito todo rabiscadinho, para depois então a gente aplicar um algodão, suavizar e vir trabalhando com a borracha, assim como a gente fez naquela primeira parte. Estou usando aqui novamente o lápis 2B para ter esses traços bem marcadinhos. Que quanto mais marcado esse traço eu posso abusar um pouco mais do algodão, aqui aplicando para suavizar, e também da borracha. Aplicar o algodão é interessante porque deixa um efeito bem mais homogêneo, mais suave. E então quando você vem trabalhando com essa borracha, destaca um pouco mais essa luz. Os fios ficam mais definidos. Por isso que é
interessante trabalhar com a borracha, para você conseguir esse efeito aí. Então aplicar o algodão e trabalhar com a borracha facilita a gente conseguir esse resultado. Fazer alguns fios desorganizados aqui por cima, para dar um pouco mais de naturalidade. Sempre que você fizer um fio que de repente o fio não ficar tão fininho ali como você gostaria, você pode sempre vir com o lápis e retocar e redefinir esse fio. E aí você vai conseguir um efeito legal. Só jogar mais alguns aqui, e definindo com o lápis. E aí a gente já tem esse efeito bem legal. Mas quanto mais a gente desorganizar isso, vai ficar mais natural o resultado aqui do desenho. Pronto. Vou aplicar aqui agora as partes mais escuras. Eu vou aplicar esse lápis, que é aquele lápis mais escuro, 8B. E quando eu faço essas partes mais escuras, aí eu tenho ali um contraste de pontos bem claros e partes bem escuras ali do desenho. E isso vai dar essa sensação de profundidade, de movimento também ali nos fios do cabelo. E esse jogo de luz e sombra é que vai fazer tudo isso ficar um pouco mais real. Então, para isso a gente utiliza de diversos macetes aí. Então, aqui nesse cabelo eu utilizei lápis HB, lápis 2B, utilizei também o 8B para as partes mais escuras, mas no meio desse processo eu utilizei aqui o algodão para conseguir aquele efeito mais suave. Lembre-se que na pele nós utilizamos o lenço de papel, diferente daqui do cabelo agora que eu utilizei aqui o algodão. O algodão ele vai suavizar esse efeito, mas ele não necessariamente vai esfumaçar, vai fazer esse grafite penetrar no papel. Ele vai dar aquele efeito mais suave, é quase como se fosse um blur ali que você aplica, né? Falando aqui como se a gente estivesse fazendo um desenho digital, seria mais ou menos aquela ferramenta do blur, mas isso a gente vai ver aqui também. E agora vamos começar aqui aplicando uma sombra aqui, um preenchimento nessa parte do brinco. Eu vou deixar aqui um ponto mais claro, que aqui é onde a gente vai fazer um efeito de brilho aqui, e você vai ver daqui a pouco como a gente vai conseguir um resultado bem legal aqui. Então o primeiro passo é só preencher mesmo aqui esse formato do brinco, para depois a gente esfumaçar isso e trabalhar aqui um efeito de brilho aqui nesse brinco. Lenço de papel novamente. E vou esfumaçando. Observe que nessa primeira camada tudo fica ainda um pouco áspero. E nisso a gente já começa a entender aquilo que eu falei de quando o lápis é mais macio, dá esse efeito mais áspero. Imagine se eu estivesse fazendo toda a pele dela, aplicando diretamente esse lápis mais escuro e tendo esse efeito aqui mais áspero, com certeza não iria ficar um efeito muito legal. Então por isso que é importante a gente saber onde que a gente vai aplicar, né, cada efeito, cada lápis, para ter o resultado que a gente quer.
Para quem está começando, geralmente nesses primeiros trabalhos, nesses primeiros desenhos, a gente comete muito erro justamente por não conhecer, não saber exatamente o efeito que a gente vai conseguir com cada tipo de lápis e papel. Então é muito comum você aí estragar um, dois ou três desenhos até você começar a achar o seu caminho e entender como tudo isso funciona, né? Porque mesmo para quem tem já bastante experiência, mesmo para quem tem bastante experiência, quando você vai experimentar um material novo, você já sabe que possivelmente esse tipo de coisa vai acontecer. Você pode estragar ali um ou outro trabalho. E aqui eu vou pegando com a borrachinha aqui, ó, e vou puxando de dentro para fora aqui para fazer como se fosse um brilho aqui nessa parte do brinco. Por isso que eu deixei esse ponto mais claro para poder fazer esse tipo de efeito aqui, ó. Então, como eu tenho ali o ponto bem claro, eu só vou puxando dali para fora e tenho esse efeito aqui como se fosse um brilho aqui, uma luz bem cintilante aqui mesmo, que na verdade é um reflexo aqui, né, de alguma luz que está sendo aqui direcionada para o brinco, e aí tem esse efeito. Esse lado aqui é um pouquinho mais claro. Pronto, vou fazer esse contorno aqui também para dar esse mesmo acabamento que eu fiz no primeiro brinco ali. Para isso a gente precisa ter a mão um pouco mais firme, porque esses pequenos detalhezinhos fazem muita diferença no resultado final do desenho. Pronto, só alguns detalhezinhos, algumas manchas mais escuras e mais claras. E a gente já avança para o próximo passo. Essa caneta borracha é uma caneta muito boa para fazer esse tipo de detalhezinho pequeno, porque ela é uma caneta bem fina, então dá para a gente trabalhar esses acabamentos sem maiores dificuldades. Aqui no contorno do rosto, eu defini aqui um pouquinho. Para descolar um pouco aqui do brinco do rosto. Pronto, e aqui a gente já consegue um efeito bem legal. E na próxima parte desse vídeo, nós já teremos na próxima parte nós já teremos a conclusão desse desenho. Então eu gosto sempre de separar um momento
especial para fazer a conclusão, o fechamento de um trabalho como esse, que é quando você vai observar ali os últimos detalhes, e é sempre muito importante nesse momento você separar um tempinho para dar aquela caprichada aí no desenho. Então, depois de concluir, depois de achar que o trabalho já está pronto, então sempre separe aquele momento para você dar aquela trabalhada a mais aí e conseguir deixar o seu desenho aí melhor do que ficaria se você não tirasse esse momento para fazer esse tipo de acabamento, né? Então vamos para o próximo vídeo para a gente fazer a conclusão desse trabalho.